é advogado, atua na área trabalhista e sindical. Alfredo Ramos é o entrevistado do quadro Vereador na Tela. Bom, no nosso Vereador na Tela de hoje nós iremos conversar com Alfredo Ramos Neto, do PT. Alfredo, quem é você enquanto pessoa e o porquê de entrar na política de Montes Claros? Bem, eu sou o vereador Alfredo Ramos, mas antes de ser vereador, e por causa disso eu sou formado em Direito pela Unimontes, já tenho mais de 20 anos como advogado, sou especialista em Direito do Trabalho, Direito Sindical, e em razão de tudo isso eu acabei entrando na política. Milito no PT desde 1987, fui o fundador do partido lá em Coração de Jesus, mudei para cá, me casei, aqui eu crio os meus filhos, a minha esposa daqui, e resolvi entrar na política porque a política para mim é um grande instrumento de transformação da sociedade. É muito fácil criticar, mas é preciso que a gente participe. E eu tenho essa máxima de que o necessário é participar para mudar a realidade que nós temos. É por isso que eu estou na política. E qual foi a transformação que você fez no ano de 2013 enquanto vereador? Olha, o ano de 2013 foi um ano muito difícil. Eu estou no meu segundo mandato, já fiquei os 4 anos anteriores, onde nós tivemos uma produção maior do ponto de vista de elaboração de leis importantes. Eu sou autor da lei das sacolinhas plásticas, que pretende banir a sacola plástica da cidade de Montes Claros. O ano de 2013 foi um ano difícil, porque nós pegamos uma administração nova, uma administração atabalhoada, um governo totalmente prepotente, insensível, que não ouve ninguém. Então nós tivemos um ano para tentar consertar o que ele fazia de errado. E nesse sentido, acredito que a nossa atuação foi muito boa para tentar botar um freio à maneira ditatorial como o governo Rui tentou cuidar da cidade. Oposição ferrenha, então? Não é oposição ferrenha, eu gosto de dizer que eu sou oposição ao governo no que ele está errado ao povo. A gente vai perceber aí durante o ano de 2013 que todos os grandes projetos que o Rui mandou para a Câmara estavam equivocados. Nós começamos com um artigo simples da Lei Orgânica do Município, chama artigo 100, em que proíbe que se contrate com parentes de vereadores, de prefeitos, de vice-prefeitos. O que o prefeito fez? O prefeito, o primeiro projeto dele na Câmara, já mostrando o seu intento, foi tentar flexibilizar o artigo 100 da Lei Orgânica, ou seja, permitindo que ele pudesse negociar, fazer patrocínio com suas empresas particulares, passar dinheiro público para sua esposa, a Raquel, ou seja, o cartão de visita dele para a Câmara foi tentar flexibilizar o que é bom para a população, que é não apropriar da administração pública para fins privados. Posteriormente a isso, vocês acompanharam o projeto da APAS, que ele quis passar R$1,5 milhão para a primeira-dama, contratar professores no projeto de Escola de Tempo Integral, que embora ele tenha aprovado, depois ele não teve coragem de fazer, diante das nossas críticas e a reação da população. Você verificou que ele arrombou a Câmara junto com seus 13 vereadores para que pudesse aprovar um empréstimo de 177 milhões. Ou seja, se nós naquela época estávamos votando um orçamento de 600 milhões e ele já tinha reconhecido que a prefeitura devia 300 milhões, ele estava endividando num único ano, numa única tacada, a prefeitura em mais de 50% da sua dívida de 30 anos atrás. E outras coisas mais, como nós vimos no final do ano, para fechar com chave de ouro, começou com chave de ouro, fechar com chave de ouro, ele veio querendo aumentar o IPTU em 2.000%, o que nós não permitimos e graças a Deus conseguimos vencer essa batalha. Você acha que o IPTU de Montes Claros então não precisa de alteração para que o prefeito possa fazer obras? A diferença não é que ele não precisa, todo imposto municipal é importante, porque se você não faz obras, sem dinheiro. Você tem, como é que você consegue dinheiro? IPVA, IPTU, ISS, ITR, repasses financeiros do governo federal, repasses financeiros do governo estadual. A grande diferença é que você não pode impor um reajuste abusivo do IPTU até 2.000%, um reajuste abusivo do IPTU, numa cidade que você foi incapaz de tapar os buracos no primeiro ano, numa cidade que você foi incapaz de coletar o lixo doméstico. Então, como é que você pega dinheiro do povo e não faz as coisas básicas? Além do que o prefeito foi na imprensa, e vocês já ouviram ele lá, dizer que tinha 100 milhões em caixa. Quem tem 100 milhões em caixa e não gastou um centavo,
Ele não precisa de dinheiro do IPTU para fazer o básico. Nós estamos falando do básico. As obras faraônicas que ele anunciou, eu nem tratei delas ainda, né? Fazer VLT, fazer dois, não é só o Mocão mais não, ele agora vai fazer 2. A maldade do prefeito, ela não tem, o saco de maldade dela não tem fundo. Então ele quer massacrar a população porque ele só tem interesse em suas atividades particulares. Você considera ruim, então, sensacionalista? E mais do que isso, eu considero ele tem problemas psicológicos gravíssimos. Ele tem dupla personalidade. Quem conversa com ele percebe que como é que uma pessoa que é criticada e fica sorrindo, que foi para a porta da Câmara ajudar a arrombar a Câmara. Então, muito mais do que sensacionalista, ele é perigoso para a sociedade. Ele é alguém que você tem que tomar cuidado em conviver. Então, o povo de Montes Claros não merece isso. Eu espero que agora, tendo em vista todo o aprendizado do ano 2013, ele possa fazer um governo diferente em 2014, inclusive gastando o dinheiro que ele recuperou para atender a população. Se o prefeito chamar para uma conversa particular e falar assim, agora eu quero mudar, eu quero trabalhar em parceria também com a oposição, você vai no gabinete dele? Particular eu não vou porque eu não costumo fazer conversa particular, nem com o prefeito, nem com ninguém. Agora, se ele quiser conversar com a bancada de oposição, nós somos 8 na Câmara, eu sou o primeiro a sensibilizar essa bancada de que deve conversar. Eu acho que radicalizar não é bom para a população. Agora, Sérgio convicto que se nós não tivéssemos colocado o pé no freio, se nós não tivéssemos feito esse enfrentamento, imagina qual era a cidade de hoje. Uma cidade em que você tinha flexibilizado o repasse de recursos para a FUNORTE. Ele está respondendo, inclusive, uma denúncia que eu fiz, porque ele repassou recursos para a Soibras, para a FUNORTE, porque um assessor dele, um secretário dele, recebeu pela empresa dele dinheiro da prefeitura. Então nós, da oposição, temos um papel fundamental, que é botar um freio, que é discutir melhor, porque infelizmente a bancada de situação costuma dizer amém a tudo. E nós que não temos rabo preso com o governo, nós então podemos dizer, segurar um pouco mais. Se ele chamar para uma conversa, iremos conversar para que o que for certo a gente vote, o que for errado nós vamos orientar que não faça. Então que você mande uma mensagem direta agora para o prefeito para que nesse ano de 2014 ele veja Montes Claros do ponto de vista da oposição. Eu queria dizer ao prefeito, não é que ele veja do ponto de vista da oposição, é que ele veja do ponto de vista da população. Porque nós somos a caixa de ressonância da população de Montes Claros. Quero desejar a ele um ótimo governo, que ele conte conosco no que for correto e conte também com a nossa firme oposição ao que estiver errado. Isso nós teremos lá na Câmara. Seu vereador na tela que fica por aqui, no nosso próximo programa você vai ter uma surpresa. Aguarde. Você sabe como fazer um planejamento de metas? Gregório Ventura dá uma dica importante no quadro Coach na tela. Confira! Coach, aqui você desenvolve o seu potencial na tela do 20. No programa de hoje eu quero falar para vocês sobre metas. Você tem metas? Você planejou o seu futuro? Você sabia que o seu futuro começa a se realizar agora? Apenas 3% das pessoas possuem metas e por isso elas realizam muito mais. Mas quando eu falo em metas, você pode dizer, olha, mas eu tenho na minha cabeça um monte de coisas que eu quero fazer. Mas o que eu quero dizer para você é que pessoas que escrevem, que colocam no papel, realizam muito mais. Porque quando nós ficamos com aquilo na cabeça, algo que eu quero fazer, isso pode ser um sonho, pode ser um desejo, pode ser boas intenções, mas isso ainda não se transformou em metas. Isso vai se transformar em metas a partir do momento que você fizer as dicas que eu te der agora. Em primeiro lugar, pegue uma folha de papel, comece a colocar nessa folha de papel para o ano de 2014 3 objetivos, 3 metas que você deseja, as metas mais importantes que você precisa, que você gostaria, que é necessário que você realize. Mas não basta apenas colocar as metas, você precisa colocar as metas com o prazo que você gostaria de realizá-las, de maneira bem clara, porque a meta, ela quer te ajudar nisso, ela quer te dar clareza, porque a maioria das pessoas não sabem exatamente para onde elas estão indo, elas não têm clareza do que elas querem ser, do que elas querem fazer e principalmente do que elas querem ter. Porque tudo isso é um conjunto de intenções e ao escrever de maneira muito clara, você vai conseguir com a mente te dar clareza. E aí você vai ter no coração, à medida que você for escrevendo, você vai gerando algo que eu chamo de propósito, paixão pela meta.
Mas não basta apenas isso também. Em cada meta, você vai colocar um grupo de ações, 2, 3, 4 ações com prazos, não se esqueça disso, que você precisa fazer para realizar aquela meta. Eu diria que se você fosse subir uma montanha, né, um morro, você precisa levar o que para subir nessa montanha? Você precisa saber, né, quanto tempo você vai gastar, você vai precisar saber quais são os recursos que você precisa para chegar a essa montanha, você precisa perceber se você vai precisar, né, parar em determinado momento para chegar no topo da montanha. Assim é uma meta. Você precisa de recursos também para atingir a meta. É muito importante ter clareza dos recursos. E eu não falo só de recursos financeiros. Também, muitas vezes, nós precisamos dos recursos financeiros para determinadas metas, mas você pode precisar de conhecimento, de pessoas que possam te ajudar, de livros, de cursos. Recursos é tudo aquilo que vai ser um apoio importante e necessário para que você atinja a sua meta. Então, eu diria para você que pessoas que têm metas, elas têm mais clareza, elas realizam muito mais, todas as coisas ficam muito mais claras na vida delas. Então, se você quer atingir, se você quer conquistar alguma coisa na sua vida, seja na sua carreira, seja de forma pessoal, seja de forma profissional, seja na sua família, eu diria para você, comece escrevendo essas metas de maneira muito claras. Então, quando você pega um carro, você certamente sabe para onde você vai, né? Você vai dirigir um carro, você sabe para onde você vai. Imagina se você, nesse carro que você estivesse dirigindo, ele não tivesse marcador de combustível, ele não tivesse nada no painel, ele não tivesse marcador de velocidade. Então, o plano de metas é isso, né? É como você pegasse um carro que você sabe aonde você vai, qual a cidade que vai ser o meu ponto de chegada. E você sabe, ao olhar para o painel, você tem indicadores que vão dizer de maneira muito clara para você aonde você está em relação à meta. Então você vai o tempo inteiro monitorando esta meta, você vai guiando. Agora tem muita gente que leva a vida dele como um carro que não tem marcador de combustível, que não tem marcador de velocidade, não tem clareza de nada, por isso que às vezes, né, o combustível pode acabar, né, a pessoa pode ser multada, N coisas acontecem. Então a meta é justamente para te dar clareza, para te dar foco, para saber aonde você precisa chegar e, acima de tudo, para te dar paixão, porque quando você escreve, quando você vai ganhando corpo nessa meta, você vai ganhando essa paixão pela meta, você vai criando vontade de realizar e tudo isso vai te dando uma alegria e um prazer muito grande. Então a caminhada começa a ser bonita, mesmo que ela tenha pedras no caminho. Então eu diria para você, tenha metas e avance como uma flecha em direção ao seu alvo. Coach, desenvolva o seu potencial aqui na tela do 20. São só 2 minutos, não saia daí!